Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as tuas vendas. Hoje eu quero fazer um podcast, vai ser um pouquinho mais longo do que os podcasts que eu tenho feito ultimamente, dos nossos primeiros episódios. Eu quero fazer umas indicações, talvez leve um pouquinho mais de tempo do que eu imagino, mas eu acho que vai ser bem legal. Eu não sei se faz parte da rotina de vocês assistir TED Talk. Eu acho o TED Talk a ferramenta mais incrível para aprender novo conteúdo na internet. Resumindo, TED Talk pega uma personalidade que é fantástica naquele tema e coloca ela em cima de um palco para falar durante 15 minutos. O cara tem que conseguir resumir a história dele em 15 minutos. Então é muito legal porque você acaba aprendendo um assunto novo, você vai escutar uma pessoa que entende muito daquilo, que é muito inspiradora e que fala de um jeito muito leve, que consegue trazer aquela realidade para a sua realidade e se conectar contigo muito rápido. Se você não fala inglês, tem TED Talk em português, então já vai te ajudar. Mas eu fortemente recomendo que você assista em inglês, porque primeiro que é uma excelente forma de estudar. Então se você não fala inglês fluente, você vai conseguir aprender um pouquinho. E quando você conta uma história e a própria pessoa contando, eu acho que é outra experiência. Enfim, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro TED que eu recomendo é o da Amy Cuddy. Ela fala sobre linguagem corporal e como isso pode te moldar. Particularmente, o meu TED Talk favorito quando eu fiz a minha primeira apresentação em inglês para os meus colegas de trabalho, para minha chefe. Foi muito difícil e, por acaso, na noite anterior à apresentação, eu assisti esse vídeo da Amy e ela ensina algumas posições de poder. O que é legal nessas posições de poder? Ela te ajuda a... Eu não sei exatamente como isso funciona, mas existem algumas posições, como por exemplo abrir o peito, levantar os braços, sorrir, que aumentam a tua confiança. E cara, funciona. A minha apresentação foi muito melhor. Impressionantemente melhor, para falar a verdade. Eu me sentia muito mais confortável para falar. Você imagina, fazer uma apresentação para os teus colegas, para o teu chefe, para uma gringa que estava aqui. Em português já seria muito difícil, você imagina isso em inglês. Então foi muito desafiador e eu fiquei muito feliz que eu consegui cumprir esse objetivo. E eu admiro muito o trabalho da Amy, e isso porque eu assisti um TED Talk. Então esse disparado é o meu TED favorito. O segundo TED é sobre inovação, que ele vai dizer: tente algo novo por 30 dias. Isso significa basicamente, a gente fica postergando começar alguma coisa, porque a gente já quer sair do 0 ao 100, a gente já quer sair de não faço nada, vou pra fazer um montão. E ele traz assim, tenta alguma coisa todo dia, mesmo que seja um pouquinho. Você não vai dormir, nem que seja... por exemplo, você quer escrever um livro, nem que você escreva só um parágrafo por dia. Você não vai dormir antes de escrever aquele parágrafo, e isso por 30 dias. O que é legal? Quando você inclui isso na tua rotina, você consegue setar melhor os teus desafios e então você começa a se acostumar a entregar. Isso definitivamente muda muito a forma como a tua cabeça vai funcionar. Isso vai mudar muito a forma como você entrega o teu trabalho. Então é muito inspirador o TED do Matt. O cara que fala nesse TED é o Matt Cuddy. Tente algo novo por 30 dias. Outro que é muito legal, da Christine Carter, é o Minuto 1, o segredo para formar um novo hábito. É legal porque é um vídeo bem curtinho que ela te diz como você faz para mudar um hábito na tua vida. E é uma dica muito simples, que é não procrastine, comece. Isso que é por isso que chama o Minuto 1. Começar faz toda a diferença para melhorar a tua entrega. Então muitas vezes a gente vai procrastinar, a gente fica pensando já no resultado final, e isso tira um pouco daquela motivação que a gente tinha num projeto ou num trabalho, e você tem que começar. Quando você começa,
Parece que a coisa acontece e você tinha planejado ficar 10 minutos e acaba ficando 1, 2 horas fazendo aquilo. É muito legal, especialmente pra gente que trabalha em vendas, né? Um outro que é muito bacana para o profissional de vendas é o Como Ser Mais Persuasivo, do Niro Sivanathan. É muito legal porque ele traz elementos de persuasão. E é um elemento meio contraintuitivo. Um dos exemplos mais legais que ele dá dentro do TED dele, que eu sugiro fortemente que você assista, é: se você tivesse que comprar, por exemplo, um jogo de jantar, e eu te dissesse que o jogo de jantar tem 24 peças perfeitas, tá todas as peças daquele jogo não estão com defeito. Então seriam, por exemplo, 8 pratos, 8 bowls de salada e 8 pratos fundos, por exemplo. Tudo perfeito. Quanto você pagaria nesse jogo de jantar? Agora, se eu te dissesse que eu tenho um jogo de jantar com 40 peças. Nesse jogo de jantar, você tem as mesmas coisas que tem no primeiro, mais algumas outras peças. Só que essas peças extras, metade está quebrada. Quanto você pagaria? E aí é legal que, num experimento que ele fez com a turma dele na universidade, as pessoas tendem a dar mais valor e pagar mais pelo kit que está completo sem estar quebrado. Só que ninguém percebe que no segundo kit tem exatamente a mesma coisa que tem no primeiro, mais os extras. Mesmo com coisas quebradas, tem coisas que não estão quebradas e estão lá. Isso não é muito racional, e aí isso é muito importante na hora que a gente pensa em negociação. Negociação não é uma coisa racional. As pessoas compram sem ter certeza, sem pensar exatamente em todos os pormenores da negociação e não necessariamente tomam uma decisão racional. Muitas vezes elas vão tomar uma decisão baseada na emoção. Então, por exemplo, quando você... E talvez é o mote principal desse TED do Niro, é que você fala sobre muitas coisas e aí você vai apresentar os defeitos do que você tem e os defeitos vão tirar força dos seus pontos fortes. Então, ser breve numa negociação é muito importante para ser persuasivo. Por isso que se fala que você deve ouvir mais do que falar mais. E o último, que para mim também é fantástico, que são 7 chaves para contar uma boa história. Todo ser humano, a nossa espécie, na vida, ela é uma contadora de história por natureza. A escrita existe há poucos milhares de anos e já existe gente há muito mais tempo. Então é importante como a escrita faz parte, contar a história faz parte da forma como a gente enxerga o mundo e da forma como a gente é convencido a fazer alguma coisa. Então saber contar uma boa história é muito importante. E aí o nome do TED dele é 7 chaves para contar uma boa história. E aí é muito legal porque ele te dá 7 dicas para ser um bom contador de história. Nada muito difícil, dicas muito simples. Eu vou pegar uma que é a que eu mais gosto, que é: comece pelo começo, termine pelo final. Simples, mas muito difícil de executar. Ser um bom contador de história pode mudar muito a forma como você negocia. Então é isso. Eu vou deixar no meu LinkedIn um infográfico com todos esses TED Talks que eu recomendei. Lá vão estar os links para que você possa acessá-los. Super recomendo que vocês assistam todos, especialmente o da Amy, que é o meu favorito disparado. Muitos desses TEDs têm tradução, têm legenda em português, então já vai ajudar muito. Alguns têm dublado também, então, enfim, super recomendo que vocês usem esse conteúdo para evoluir e crescer profissionalmente. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.